você falou um negócio importante aí, reverendo Manuel, porque é o seguinte, eu falei lá no presbítero Emerval, nós fizemos uma reforma lá na igreja, lá em Betim, e aí quando foi um dia a gente estava na porta da igreja, o pastor Wilco chegou por lá, e aí o presbítero Emerval falou assim, não, quando a gente for fazer a inauguração da igreja aqui, vamos convidar o pastor Wilco. Eu falei, epa, lembra disso? Eu falei, epa, primeiro eu estou aqui, estou trabalhando junto com os irmãos aqui na reforma, então primeiro eu prego, depois eu convido o pastor Wilco. E eu me lembro que eu falei isso aqui na congregação, porque quando começou a reforma aqui, eu falei assim, ó gente, agora na hora que for para inaugurar aqui um novo templo, né, e quem vai pregar primeiro aqui, eu e o Márcio. Depois você chama outra pessoa para pregar, quer dizer, mas primeiro eu e o Márcio, né? Aí então agora a organização da igreja. Bom, nós convidamos aí, como é que é o nome dele lá, não esqueci? O reverendo Albertes. O reverendo Albertes, que é uma peça também, foi uma pessoa importante aqui na história dessa igreja, no crescimento dessa igreja. Mas aí o reverendo Albertes não pôde vir, né? Então o Márcio falou assim, não, então pastor, o senhor prega. Aí eu falei assim, bom, nem foi substituindo alguém, mas o primeiro vai ser eu. Não tem jeito, tem que ser. Então, na organização da igreja, eu tive essa honra, né, de poder, então, trazer aqui uma meditação, e não por causa do horário, mas por causa de um combinado. Porque se quem estava aqui trabalhando era o Márcio esse tempo todo, por que eu vou pregar sozinho? Então nós vamos ter duas mensagens. Vocês se preparam, 40 minutos meu, 50 no máximo. Vocês não vão nem querer voltar para casa hoje, vai querer dormir aqui mesmo, pronto. Vigília hoje então, vai fazer uma vigília aqui, não é isso? Mas vamos lá, irmãos, não vai ser assim não. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Efésios, no capítulo de número 4. Olha, a história dessa igreja aqui nasceu no coração de Deus, não tem outra coisa. Eu li um breve relato sobre a história da igreja, né? E Deus, em seus eternos propósitos, trouxe para cá em 1975 o servo dele, o senhor Ramil, e ele veio trabalhar aqui e começou aí então a fazer umas reuniões a céu aberto, no pátio da faculdade lá da EMAF, e enquanto se reunia ali com a turma, ele buscava o apoio de algumas igrejas, né? E então a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte começou a dar esse apoio aqui, até que veio então se formar a congregação aqui de Florestal. Então, irmãos, isso aqui foi o resumo do resumo. A história é grande e bonita. História grande e bonita, né? Mas, e olhando para essa história aqui tão bonita, o pouco que eu pude conviver aqui com os irmãos, eu posso dizer com alegria do meu coração que essa igreja também é minha igreja. É minha igreja. Eu me sinto parte dessa igreja aqui. E eu imagino então ali o Jamil hoje sentado aqui, o Toninho está ali também, né, que faz parte dessa história dessa igreja também, tantos outros que estão aqui hoje, e é uma bênção a gente poder contemplar isso aqui. Agora, eu com todo o carinho que eu tenho com os irmãos, então hoje eu quero meditar aqui na palavra, trazendo uma palavra de exortação, mas também de ânimo para os irmãos aí, porque apesar de toda a caminhada, está se começando agora uma nova etapa. Eu estava conversando ali com o José Vicente, dizendo assim, o filho emancipa, mas com a emancipação vem as responsabilidades. Isso é assim que funciona. Mas então vamos lá, Efésios capítulo 4, só o versículo 1 a 3. O versículo de 1 a 3. Os irmãos que já estão aqui há mais tempo convivendo quando eu venho aqui, sabe, eu sempre arrumo alguma coisa, né? Hoje eu esqueci o óculos. Aí ele pediu da minha esposa emprestado, isso é um óculos azul. Eu falei, vai ficar bonito eu na frente do altar. Se fosse meu, eu ia dar para o Márcio combinar com o paletó dele, mas não é. Depois vamos ver se ela permite, eu vou deixar com você. Vamos lá então. O versículo 1 até o versículo de número 3. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade
e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A organização, ou a igreja, que é a congregação hoje, está sendo organizada em igreja. Já podemos dizer assim, primeira igreja presbiteriana de Florestal. Mas eu estou aqui, irmãos, pensativo, porque desde o início do culto eu tenho visto como que tudo que está sendo direcionado aqui demonstra o desejo e a vontade de Deus. Porque eu vou me lembrar aqui, vou lembrar aos irmãos, que o Márcio, ele falou aqui assim no louvor assim, começamos agradecendo. Mas depois vem o quê? Parou? Não. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas têm a acontecer aqui nesse lugar. Para quem não sabe, eu vou dizer aqui uma delas. Essa parede vai sair daqui, ó. Vai sair, essa parede vai para lá. E aí agora o que tem que acontecer? A igreja vai crescer. Essa igreja aqui, irmãos, vai crescer. Então não para. Como é que uma igreja pode alcançar o crescimento? O reverendo Manuel falou aqui hoje de manhã. Obedecendo a voz do Senhor que nós ouvimos através da palavra, através de resposta de oração. E é por isso que essa igreja está sendo organizada hoje. Então, como é que cresce? Obedecendo. O tom do apóstolo Paulo aqui nesse texto, queridos, é de exortação, mas é também de muito amor. Muito amor aqui. Porque ele está dizendo, olha, os crentes. Então agora pega essa palavra para você. Você que é membro aqui dessa igreja, pega aqui essa palavra de Paulo. Os crentes em Cristo precisam viver de maneira digna da vocação que receberam. Todos nós precisamos andar de modo digno como representantes de Deus, onde nós estivermos. Nós somos representantes do Senhor. Agora, como é que é viver de modo digno? Enquanto eu bebo água, você pensa, então vamos beber de novo. Como é que é viver de modo digno? Eu poderia passar aqui a noite inteira falando com vocês. Como é viver de modo digno? A gente ia pegar cada primeiro capítulo de Gênesis e ia chegar até lá no último de Apocalipse, falando como que é viver de modo digno. Mas não dá tempo. Eu sei que vocês não vão me aturar aqui esse tempo todo. Então, vamos nos manter aqui só naquilo, nesse pedacinho aqui que Paulo falou. Focando mais em duas coisas principais aqui. Primeiro, o apóstolo Paulo vai falar de humildade e mansidão. Humildade e mansidão. O que é essa humildade e mansidão? É você reconhecer as suas limitações. Quando nós não reconhecemos nossas limitações, nós nos sentimos superiores. Quando nós não reconhecemos as nossas limitações, nós nos sentimos melhores do que os outros. Então o apóstolo Paulo já chama a atenção da igreja aqui, dizendo, olha, vocês precisam viver de modo digno. Como? Sejam humildes. Sejam pessoas que têm mansidão, tratem os outros com gentileza e respeito. Eu gostei do comentário aqui do Francis Colkin, porque ele diz assim: em Cristo a humildade tornou-se uma virtude e ocupa uma parte insubstituível do caráter cristão. Uma parte insubstituível. Todo cristão tem o dever, tem a obrigação de ser humilde. Pastor, mas eu conheço alguém que não é. Problema dele que não é. Seja você. Porque todo cristão precisa ter humildade. Precisa. Eu vou dizer o porquê daqui a pouquinho. Agora, como é que isso aqui, essa humildade e mansidão, vai contribuir com o crescimento dessa igreja? Essa igreja está sendo organizada hoje. E como é que essa humildade, como é que os irmãos aqui da igreja, se tornando humildes, mansos, pessoas assim, desse calibre aqui, como é que vai ajudar no crescimento da igreja? Irmãos, prestem atenção uma coisa. A humildade, ela promove a unidade. Onde não há humildade,
a guerra, a contenda, a divisão. Então a humildade, ela vai promover a unidade dentro da igreja. Sabe que uma pessoa humilde, ela é propensa a considerar as coisas dos outros, até mesmo superiores a si mesmo. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar também. Cada um de nós devemos pensar assim. Não pense naquilo que é seu propriamente dito, mas para cada um de vocês também pense naquilo que é dos outros. Então, quando eu sou humilde, quando eu estou tentando desenvolver esse caráter de humildade na minha vida, eu não vou pensar só na minha dor, eu vou pensar na dor do irmão. Eu não vou pensar só no que eu tenho de direito, eu vou pensar, além de pensar nos meus deveres, eu vou pensar no direito dos meus irmãos também. Então isso ajuda a promover essa comunhão, essa unidade, isso cria um ambiente de compreensão dentro da igreja. A humildade, irmãos, ela vai também nos tornar pessoas dispostas a servir. Servir em primeiro lugar a quem? A Cristo. Não é isso que nós somos? Servos do Senhor Jesus. Então a humildade, ela vai nos dar essa disposição de serviço, independente de reconhecimento. A pior coisa que tem na igreja é alguém, vamos começar de baixo para cima, assim, no sentido de quem tem mais responsabilidade. Um pastor está na igreja e ele quer reconhecimento. Que coisa, ele vai sofrer demais. Mas um presbítero está na igreja e quer o reconhecimento, também vai sofrer. A mesma coisa um diácono, o líder de uma sociedade. Por quê? Porque nós é que devemos dar o devido reconhecimento daquilo que Deus, que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, pagando um alto preço pela nossa vida, nos libertando do império das trevas, nos trazendo para a sua maravilhosa luz. Então é isso que nós precisamos pensar. Todo serviço que eu desenvolvo na igreja é para Ele. E a humildade nós precisamos ter para nos dispormos a servir dessa maneira, sem querer nenhum reconhecimento. Mas essa humildade também vai nos dispor para servir também uns aos outros, em amor. Servir uns aos outros em amor, e isso vai gerando esse crescimento na igreja. A humildade aqui, ela vai ser crucial para esse desenvolvimento da igreja, para esse funcionamento da igreja e dos ministérios da igreja. Irmãos, a humildade, ela abre espaço para o aprendizado e crescimento espiritual. Uma vez ela fala assim, eu ouvi assim, de uma irmã que fala assim: o meu filho conhece de Bíblia mais do que muitos pastores por aí. Eu só pensei assim, Jesus, tem misericórdia. Irmãos, nós temos que ter humildade até no conhecimento da Bíblia, até naquilo que você conhece. Você não precisa ficar mostrando para ninguém que você conhece, você sabe mais do que os outros. Porque quando você vai pregar o Evangelho para alguém que precisa ouvir o Evangelho, você não vai falar de conhecimento humano, você vai falar com Paulo: eu não vim para vocês com nenhum conhecimento meu, humano, mas o conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ter essa humildade, para que essa igreja desenvolva, para que essa igreja cresça, para que essa igreja desenvolva espiritualmente. É preciso que os irmãos se apeguem a isso, a essa exortação, não do pastor Ricardo, mas do apóstolo Paulo. Andar segundo aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. E o apóstolo Paulo dizendo aqui: em humildade e mansidão. Irmãos, mansidão não é fraqueza. Preste atenção nisso, porque muitos estão precisando aprender isso. Mansidão não é fraqueza. Mansidão é poder controlado. E não apenas controlado por você, mas controlado
pelo Espírito Santo. Vamos lá, esse mandou que estava para mim, não sabendo mais nada, nem que hora é agora. Mas mansidão, irmãos, é isso. É poder controlado, é você poder controlar as suas ações, é você dominar o seu ímpeto, é você aprender a não responder com grosseria, a não tratar ninguém com grosseria. E, irmãos, a mansidão vai resolver muitos conflitos dentro da igreja, e conflitos dentro da igreja atrapalham o crescimento da igreja. Por isso é que esses dois itens aqui citados por Paulo pode sim ajudar muito no crescimento da igreja. A mansidão evita as dissensões, as divisões, os ressentimentos, as almas feridas, o coração magoado. E isso é importante para uma igreja, e uma igreja que está nascendo assim, dessa maneira, com certeza é uma igreja que vai alcançar a bênção de Deus e o crescimento não só numérico, mas também o crescimento espiritual. Agora, como é que os crentes vão conseguir chegar a isso aqui? Porque nós somos todos falhos, pecadores. Como é que a gente vai conseguir chegar a isso? O nosso maior exemplo de humildade e mansidão é Jesus Cristo. O nosso maior exemplo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, nós já estamos quase encerrando. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Como é que nós vamos chegar a alcançar isso aqui? Humildade e mansidão. Mateus capítulo 11, versículo de número 29. Mateus 11, 29. Muito bom. Olha o que o texto está dizendo aí. Vamos ler juntos? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo. O que ele está dizendo aqui? Jesus. O que Jesus está dizendo que você deve tomar dele? Tomai o meu poder para você curar, para você fazer prodígios, milagres, porque aí a igreja vai crescer. É assim? Não. Quando Jesus diz aqui, ele está dizendo que nós precisamos ser o quê? Manso e humilde, como ele é. Ele é o nosso maior exemplo. Agora, irmãos, olha aqui, ó, para você ver, em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses capítulo 2, olha quem é esse Jesus que você serve. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu comecei falando que para a igreja crescer é preciso obedecer. Obedecer o quê? A palavra de Deus, aquilo que Deus está falando conosco. E olha o que Jesus está falando aqui para nós. E nós precisamos ser mansos e humildes como ele era. E nós precisamos ser obedientes como ele era. E a palavra diz que ele chegou ao limite máximo da obediência, quando ele obedeceu até a morte e morte de Deus. Por mim e por você. Para que hoje essa igreja aqui pudesse estar sendo organizada, para que hoje pudesse ter um povo aqui para falar nessa cidade aquilo que ele fez, a respeito de quem ele é. Então, William Barclay, ele diz assim: uma pessoa mansa controla o seu temperamento, impulso e desejos. É uma pessoa que possui completo domínio de si mesma. Então, queridos,
essa palavra de exortação do apóstolo Paulo, para que os irmãos aqui caminhem nesse sentido de uma igreja que cresce. É preciso que haja humildade e mansidão. Eu vou passar aqui por final, porque eu não posso deixar de falar isso aqui. Porque quando o apóstolo Paulo termina, ele diz assim, no texto que nós lemos, né? Que fazendo isso, o que vai acontecer? Vai ser mantida com todo esforço, diligência dos irmãos, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aonde há guerra, aonde há contenda, há divisão. E aonde há divisão no meio do povo de Deus, nesse sentido de guerra e contenda, então não há crescimento. Para que essa igreja precisa continuar tendo paz. Essa igreja precisa continuar mantendo aqui o vínculo da paz. E eu quero finalizar aqui com mais um comentário que eu li do William Barker. Ele diz assim: essa unidade só pode ser preservada quando eu desaparece. Enquanto eu estiver no centro das coisas, enquanto nossos sentimentos e nossos prestígios, ou nosso prestígio, for a única coisa que nos interessa, a unidade jamais poderá dar-se em forma plena. Somente existirá unidade no vínculo da paz quando deixarmos de fazer ou de colocar o eu no centro de tudo e começarmos a colocar Jesus no centro da nossa vida, da nossa casa e da nossa igreja. Então, essa igreja aqui, eu creio, vai crescer, porque essa igreja tem Jesus como centro de toda a igreja. Amém?